Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada vida, em cada coração. Receba aí essa paz em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus, desta feita no livro de Êxodo, no capítulo 26. Vamos ler até o capítulo 28 para a nossa meditação. Estamos aqui no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia, toda a Santa Palavra de Deus, somente leitura, não tem pregação. Vocês não vão ouvir o irmão Gilson aqui emitir sua opinião. O entendimento do texto sagrado, cada um de vocês vai pedir diretamente ao Senhor Jesus, porque Ele é o maior interessado em que nós conheçamos a sua santa palavra. Certo? Portanto, eu quero convidar toda a família católica, espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, mas você ama o conhecimento, quer saber, quer conhecer, né? De todas as religiões, nós não fazemos acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Venham para cá, vamos ler juntos a Santa Bíblia, porque este livro aqui é o único que aponta o caminho da salvação e que nos ensina como nós devemos andar por este caminho. Certo? Nós estamos lendo a Palavra de Deus aqui na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A King James também é uma excelente Bíblia para você meditar na Palavra de Deus, e algumas Bíblias católicas lá anteriores a 1980 também. Certo? Não estamos aqui pregando religião. Nosso objetivo aqui é transmitir o conhecimento do Senhor Jesus para cada pessoa. Vamos ler juntos então a Palavra de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 26. As cortinas do tabernáculo, versículo 1 em diante, nos diz assim a Santa Bíblia Sagrada: E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntará com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tendas sobre o tabernáculo.
de 11 cortinas as farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 destas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a meterão, versículo 12 em diante, e o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de uma banda e outro côvado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo de uma e de outra banda para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outras cobertas de peles de texugo em cima. As tábuas do tabernáculo. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1,5 côvado. 2 colseiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colseiras. Versículo 19 novamente. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 colseiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colseiras. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados. E por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua
e 2 bases debaixo doutra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas para meter por elas as barras. Também as barras as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. O véu do tabernáculo, versículo 31 em diante. Depois farás um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, com querubins, de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali, dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para esta coberta 5 colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. O altar dos holocaustos, capítulo 27, versículo 1 em diante. Farás também o altar de madeira de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também as suas caldeirinhas, para recolher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros. Todos os seus vasos farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal aos seus 4 cantos, e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam
de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. O pátio do tabernáculo, versículo 9 em diante. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia, para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as cortinas, na longura, serão de 100 côvados de comprimento. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortinas de 50 côvados. E as suas colunas 10, e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma coberta de 20 côvados, de azul, e púrpura, e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido. Mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. O azeite puro, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Capítulo 28. Deus escolhe a Arão e seus filhos para sacerdotes. Versículo 1 em diante. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e teus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab
e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestidos a Arão, para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais, versículo 4 em diante. Estes, pois, são os vestidos que farão: um peitoral e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, vestidos santos a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Tomarão o ouro, e o azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino, e farão o éfode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do seu éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, da mesma obra de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas, e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor em ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieira as farás. E as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás, de ouro, de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido o farás. Quadrado e dobrado será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedra: a ordem de uma sárdia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata
e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, e de uma sardônica, e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes, serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então meterás 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro, e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode, por cima com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim, versículo 30 em diante. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar será, versículo 32 novamente, e o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de azul e de púrpura, e de carmesim ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, para que não
morra. A lâmina de ouro puro, versículo 36 em diante. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás à maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-la-ás com um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Aarão, para que Aarão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel sacrificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Aarão, e far-lhes-ás cintos. Versículo 40 novamente. Também farás túnicas aos filhos de Aarão, e far-lhes-ás cintos. Também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirá com eles a Aarão teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até às coxas, e estarão sobre Aarão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto. Versículo 43 novamente. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua semente depois dele. Glória a Deus, glória a Jesus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida diante do Pai, diante do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero saudar aí o nosso seguidor José Carlos de Oliveira, que Deus abençoe. Né? E vamos orar ao Senhor, agradecendo por esta etapa cumprida, para que o Senhor fique conosco e não nos abandone. Oremos ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora de oração, Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui na Tua presença santa, para louvar, para bendizer o Teu santo nome, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Senhor, eu te agradeço também por todas as vidas, meu Deus, que estão assistindo ao vivo este vídeo, e por aquelas que ainda irão assistir, de acordo com as suas próprias disponibilidades.
Pai querido, Deus amado, que esta semente santa, que esta boa palavra possa encontrar boa terra em nossos corações, meu Deus, para que germine, para que cresça e produza frutos dignos de arrependimento, meu Deus. Frutos para a salvação e para a vida eterna nossa. Senhor da glória, perdoa os nossos muitos pecados por pensamentos, palavras, por obras, meu Deus. Perdoa as nossas culpas, meu Senhor, as nossas falhas, as nossas ausências diante do Senhor. Lava a nossa alma no poderoso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para que tenhamos direito à árvore da vida e para que possamos entrar na tua santa cidade pelas portas, meu Deus. Pai querido, Deus amado, escuta a nossa oração. Nós fazemos a Ti humildemente, Senhor. Eu Te apresento o lar e as famílias de cada pessoa que estão conosco, meu Deus, orando, clamando a Ti nesta hora, lendo conosco a Tua santa palavra. Que esta palavra possa ficar gravada nas tábuas de carne dos corações daqueles que a ouvirem, Senhor. Entra no nosso lar, na nossa família, entra na nossa casa, entra nas nossas vidas, meu Deus. Ó Pai querido, Deus amado, repreende toda a doença, toda a enfermidade no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna, na cabeça, nos seios, na carne, nas pernas, nos braços, nos nervos, Senhor Jesus. Repreende todo o mal agora, nos ouvidos, que sejam abertos, nos olhos, que sejam abertos para a glória de Deus. Nesta boca que não fala, solta essa língua agora, meu Deus, em nome de Jesus, para que possa glorificar o Teu santo nome. Meu Deus amado, meu Deus poderoso, eu creio no Teu poder para curar, Senhor. Eu creio no Teu poder, Senhor Jesus, para repreender toda a obra do diabo que está afligindo esta casa, esta família. Repreende agora todo o mal, Senhor, pelo sangue de Jesus, que é vivo e verdadeiro. Meu Deus e meu Pai, liberta esta pessoa do vício do cigarro, liberta esta pessoa do vício da bebida alcoólica, liberta esta pessoa da maconha, do crack, da cocaína e de todas as outras drogas lícitas ou ilícitas, meu Deus. Dai a libertação pelo sangue de Jesus. Esse espírito imundo que coloca o vício da prostituição, do adultério, da fornicação na vida desta pessoa. O Senhor te repreenda, Satanás. Sai de dentro desta casa, da família desta pessoa. Em nome de Jesus eu te repreendo. Meu Deus e meu Pai, esse espírito imundo que coloca o vício dos jogos de azar, dos jogos de rede, dos jogos de internet, da tela do computador, da tela do celular. Meu Deus, repreende este mal agora, pelo sangue poderoso de Jesus. Dá vitória, Senhor, para este lar, para esta família. Em nome de Jesus Cristo, livra do computador, da tela do celular, as nossas almas, meu Deus, para que possamos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus e meu Pai,
Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te apresento esse pai de família, esta mãe de família, que são chefes de família, que estão desempregados, que não têm, ó meu Deus, um bom trabalho para que possa levar, ó Deus, o sustento para dentro de suas casas, para junto de seus filhos. Eu te peço em nome de Jesus, ó Senhor, tu tens a chave que abre e ninguém fecha, tu tens a chave, se tu fechares, ninguém pode abrir, Senhor Jesus. É a tua palavra que nos diz, e eu creio na tua palavra. Por isso eu te peço, meu Deus, põe uma porta aberta de um bom emprego, de um bom salário, de um bom ganho para este chefe de família, para que possa, meu Deus, assim, levar o sustento para dentro de suas casas, para junto de seus filhos. Meu Deus, prepara as nossas vidas, Senhor, em verdadeira justiça e santidade diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para que as nossas almas, Senhor, sejam puras, vestes branqueadas no sangue de Jesus, para aquele grande e glorioso encontro com o noivo, com o Cordeiro de Deus, aleluia. Oh, meu Deus, quando a trombeta soar no céu, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, meu Deus, chamar o meu nome, e que cada ouvinte também possa ouvir, meu Deus, o clamor desta trombeta, a chamar também os seus nomes para a salvação eterna. Meu Deus e meu Pai, assim sê conosco, meu Deus, a tua mão poderosa, não nos lances da tua presença, não retires de nós o teu Santo Espírito, mas dá-nos a tua bênção maravilhosa, a salvação em Cristo Jesus. Salva-nos, Senhor, livra-nos da condenação do inferno e do pecado que tão de perto nos rodeia. Nos guarda, nos livra de todo o mal. É o que eu te peço com muita fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim fica conosco, meu Deus, não só hoje, mas eternamente. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eis aí, portanto, cumprida está mais uma etapa desta tarefa, deste projeto maravilhoso que nunca viu derrota, que não conhece batalha perdida. Aleluia! Que o Senhor Deus possa abençoar cada vida, cada coração. Que você possa sentir aí agora a bênção de Deus, a alegria do Espírito Santo na sua vida. Que o Senhor Jesus faça o teu coração, o seu coração transbordar de bênçãos e de vitória. Em nome de Jesus, Deus abençoe aos nossos seguidores. Fiquem na paz do Senhor Jesus.